só, é cada vez mais comum você ouvir alguma pessoa dizer que está deprimido ou que conhece alguém que está com depressão. Mas para saber um pouco mais sobre a diferença de tristeza e depressão, como diagnosticar e quais são os tratamentos para esse tipo de problema, eu converso agora com um psicólogo que é o Farley Melo, que está aqui com a gente ao vivo para falar sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia, bem-vindo, Farley. Muito obrigado. Explica para a gente justamente qual é essa diferença da tristeza e da depressão. A tristeza é um sentimento momentâneo e saudável vivenciado por todo e qualquer ser humano. Já a questão da depressão, ela é um transtorno de afeto e um transtorno de humor, que ele vai trazer repercussões tanto na esfera psicológica como biológica do sujeito. Mas tem muita gente que termina confundindo, né? Os dois, a tristeza, está com tristeza, já diz que está com depressão, ou de repente já está numa depressão e acha que está numa tristeza profunda eternamente, digamos assim. É aquilo que eu fui colocado agora há pouco, é um sentimento momentâneo, essa tristeza de forma saudável, né? E já na depressão, o transtorno. O transtorno é algo que incapacita o sujeito. Geralmente, o sujeito que ele está em sofrimento, está com a depressão propriamente dita, vai repercutir na esfera afetiva, esfera social, laboral, né? E o sujeito, ele vai se isolar-se, viver sintomas de humor deprimido, desânimos, insônia, dificuldade de concentrar-se. Então esse seria, digamos assim, os sintomas mais comuns da depressão. Os sintomas, os elementos mais comuns que eu poderia dizer é o desânimo e o humor deprimido. Agora, para isso, tem que ocorrer, em média, no mínimo, um episódio depressivo de 3 a 12 meses, um ano, propriamente dito, o sujeito, não mais que 2 anos. E quais são os motivos que levam uma pessoa a entrar na depressão, que é considerado o mal do século, né? É considerado o mal do século. Existem as origens de depressões, causas endógenas e exógenas. Endógenas está ligado ao fator biológico, né? Ao fator genético hereditário, né? Somático interno do sujeito. Já o exógeno é relacionado a fatores ambientais. Quando você fala quais são as causas, eu diria perdas de pessoas significativas, perda de um emprego significativo. No caso da depressão, esse sentimento, o que é que passa pela cabeça de uma pessoa que está com depressão? Ela quer justamente se isolar do mundo, da sociedade. A pessoa com depressão, geralmente, ela se autodeprecia, ela se sente inútil, se sente desesperança, se sente inválida, certo? Qual como é que se diz? Existe tratamento, tem cura para a depressão, né? Tem muita gente que acha que está numa eterna depressão e não tem como sair dela, mas tem. Eu diria que não existe cura para a depressão, mas existe tratamento. E o tratamento é a base de psicoterapia como de psicofármaco. A gente tem um caso aí recente que foi a queda do avião lá na França, que o copiloto se trancou, né? Não deixou o piloto entrar e terminou acontecendo essa tragédia toda. E dizem que justamente o piloto estava passando por uma depressão. Então, isso pode acontecer na cabeça de uma pessoa que está passando por um problema como esse. Sim, é aquilo que eu falei, né? A causa principal da depressão, eu diria, é o fator biológico, certo? E a consequência seria o fator psicossocial, psicológico e social, o que? Perdas, né? No caso desse piloto, a gente deveria, como cada caso é um caso, a gente deveria fazer uma avaliação psicológica mais aprofundada para saber qual foi os aspectos que levou a tal desastre, né? O que levou à depressão deste? Então, essas pessoas, qual o conselho que você dá para quem está em casa, que de repente está passando por esse problema e não sabe, não procurou ajuda ainda? Eu diria para as pessoas de casa, né, buscar o quanto antes a prevenção, né? Não deixar o agravo do quadro, porque muitas vezes o sujeito está subjetivamente vivenciando um certo sofrimento, busca isolamento, desesperança e às vezes acaba, né, por questões até culturalmente falando, né, eu sou doido porque eu vou buscar uma ajuda psicológica e acaba se punindo dessa forma, né? Então eu diria para eles quebrar esse tabu e buscar sim o psicólogo como também o psiquiatra, né? Um vai entrar com a psicoterapia e o outro vai entrar com o psicofármaco.
Mas tem muita gente que consegue sair numa boa dessa crise, dessa depressão, né? É aquela pessoa que está sempre buscando apoio, uma ajuda psicológica. É uma pessoa que está aberta, né, à ajuda, a apoio. Farley, muito obrigado por sua participação aqui no Tudo de Bom. Eu tenho certeza que as pessoas em casa entenderam mais sobre essa diferença de um problema e do outro e que a partir de agora começou aí os primeiros sintomas, procura ajuda, né? Certo. Muito obrigado.